Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, a gente está no terceiro episódio da nossa matéria de concurso de pessoas, né? Aham. Então, a gente instiga vocês a verem os dois últimos episódios para entender exatamente onde a gente está na nossa matéria. E hoje o assunto é sobre pluralidade de pessoas sem concurso. Camis, fale um pouco mais sobre isso. Explique o que é isso. Gente, exatamente. Acho que como o próprio nome já aduz, a gente está diante de uma situação em que a gente tem mais de duas pessoas concorrendo por um crime, só que a gente não tem concurso de pessoas. Só que por que isso acontece, né? Porque essas pessoas, elas não cumprem os 5 requisitos do concurso de pessoas. Em especial, o que falta aqui é o liame subjetivo. Então, essas pessoas, mesmo que elas estejam concorrendo para a prática do mesmo crime, elas não sabem uma das outras. Então, Sim. vamos exemplificar, que eu acho que fica até mais fácil de imaginar isso na vida real, né? No caso concreto. Vamos supor que eu e a Tainá, a gente não goste mesmo de uma pessoa e a gente, assim, queira matar essa pessoa. Sim. Né? Uns exemplos assim. Só que eu não sei da Tainá, a Tainá não sabe de mim. A gente tem nossos motivos pessoais, são totalmente diferentes e estranhos a nós mesmas. Só que acontece, na mesma hora, por coincidência, essa pessoa tá passando e a gente resolve atirar nela. Só que o meu disparo pega na cabeça dessa pessoa e o disparo da Tainá pega no braço dessa pessoa. Só que a grande situação, o grande quê da questão, é que a gente sabe quem que efetuou o disparo que atingiu na cabeça e quem efetuou o disparo que atingiu no braço, né? Então a gente está diante de uma autoria colateral, porque a gente Sim. sabe quem efetuou qual tiro. Só que diante dessa situação, como que fica a responsabilização? Quem que responde pelo quê? Então, nessa situação específica, que a gente está falando da autoria colateral, que a gente tem essa ciência de quem efetuou o crime, a gente responsabiliza de acordo com o acontecimento. Você fez o disparo que ocorreu, o que ocasionou no homicídio, e eu fiz uma tentativa. Então, você responde pelo homicídio e eu respondo por tentativa de homicídio. Agora, para adentrar em outra autoria, a autoria incerta, vamos mudar um pouquinho esse exemplo? Vamos supor que dessa vez nós duas disparamos na cabeça. Só que nesse caso, uma disparou 2 minutos antes e a outra disparou 2 minutos depois. E nesse caso, a gente não sabe certamente quem é o autor, quem que realmente efetuou o homicídio. Como que a gente faz para penalizar essas pessoas? Como que vai ser a sentença dessas pessoas? Gente, o primeiro passo para a gente destrinchar melhor essa situação é entender que a gente está num conceito, numa situação de incerteza. Então a gente não sabe quem foi de fato a pessoa que matou e quem foi a pessoa que não poderia ter matado, porque como o primeiro disparo foi letal, essa pessoa morreu na hora, não consegue matar quem tá morto, então a gente não sabe quem efetuou qual crime. A gente vai analisar a situação através do princípio do indúbio pro réu. Então, exatamente numa situação de incerteza, a gente vai imputar o crime mais favorável ao réu. Então, nesse caso, quais são os crimes em questão? O crime de homicídio, que eu acho que é nítido, né? Que foi o primeiro disparo. E o crime impossível, feito pela segunda pessoa que realizou o disparo. O que é um crime impossível? É aquele crime impossível de se consumar por conta de impossibilidades da situação fática. A segunda pessoa não poderia ter matado. Então, como que fica, né? Elas respondem por homicídio ou por crime impossível? Nesse caso, como a gente faz o uso da teoria do réu, as duas são absolvidas. Então, nenhuma responde. É esquisito, é revoltante, mas é o que a gente, né, aplica atualmente. E aproveitando essa teoria do indúbio réu, e a gente falou que tem vários exemplos e que é muito confuso, né? A gente tem que analisar todos os exemplos e ter aquelas pegadinhas. Vamos falar outro exemplo que adota essa teoria. Vamos supor que eu atirei no braço e você atirou na cabeça. Só que
Só a gente sabe, né? Só a gente sabe. Ninguém tem ciência de quem atirou no braço e quem atirou na cabeça. Como que a gente vai responder? Gente, o raciocínio é o mesmo. Então, a gente tá ali numa situação de incerteza, Sim. a autoria incerta, a gente vai imputar aos réus o crime menos grave, que é o crime tentado, né? A gente vai imputar ali a tentativa de homicídio. Então, quando não é possível identificar com certeza quem praticou o homicídio, a gente imputa ali a tentativa de homicídio a ambos aos réus. Então, a gente viu a autoria colateral, que a gente sabe quem é o autor. A gente viu a autoria incerta, que a gente não tem certeza de quem é o autor, e a gente entra nesses exemplos complexos. Exatamente. E a gente tem também a autoria ignorada, que é a gente se depara com um corpo e não sabe o autor, então realmente ignorada, inexistente, não sabe, né? Sim, porque na autoria incerta, a gente não tem certeza dentre os suspeitos. Sim. Na autoria ignorada, não se sabe o que aconteceu. Tem vestígios, você tem ali um corpo, você sabe o que aconteceu com a vítima, mas você não sabe e não tem possibilidade de identificar os possíveis culpados. Sim. E para finalizar, né, a gente tem a autoria mediata, que é extremamente complexa. Sim. E em outro podcast a gente vai até falar especificamente dessa autoria, porque ela se desmembra em vários aspectos, tem vários exemplos, mas a gente vai falar de forma superficial agora, só para dar uma contextualização do que seria a autoria mediata, ou também chamada como perdão, o homem de trás, né? Então a gente vai destrinchar um pouquinho sobre o que seria a autoria mediata. Fala pra gente, Camis. Então, gente, o que é esse autor mediato? É basicamente uma pessoa que ela usa de outra pessoa como um instrumento, sendo esse instrumento inculpável, então uma pessoa que não tem culpabilidade, para realizar a prática de um crime. E uma coisa que é legal frisar é que a gente tem dois autores na autoria mediata, né? O autor mediato, que é aquele que instiga, né? Que induz, que fala por o inculpável praticar o crime, e o próprio instrumento, que ele é o autor imediato. E assim, a gente tem vários pontos a serem explicados, a serem destrinchados dentro da autoria imediata, que a gente explica à luz da culpabilidade, né? Então, a gente vai ter várias exceções ali de pessoas que, enfim... não são culpáveis. Exatamente, mas que na teoria aparentam ser inculpáveis, mas que em algumas situações aderem à conduta do homem de trás e podem ali ser responsabilizadas. Então, vamos exemplificar para ficar um pouquinho mais fácil de entender? Vamos supor que sou eu. E aí eu tenho uma priminha de 5 anos e eu falo para ela portar um computador que tá ali em cima da mesa. Então, eu viro para ela e falo, olha, pega ali. Ela automaticamente, titia, pega pra titia, vai lá, pega o computador e traz para mim. Só que nessa situação específica, ela não adere à minha conduta, né? Ela não sabe que é algo ilícito, que é algo que ela não pode ser culpada também, porque ela é menor de idade. Ela não tem essa consciência, ela não adere. Então, exatamente, ela seria esse instrumento para a prática do crime que eu queria efetivar, né? Sim, exatamente, porque assim, gente, os menores, né, que estão ali, compõem a gama dos inimputáveis, eles, mesmo se eles aderirem ao crime, mesmo se um adolescente ali de 17 anos sempre viveu do crime, tá ali dentro do tráfico, mesmo ele aderindo à conduta do homem de trás, ele não pode ser preso nunca, ele não pratica crime, porque ele é inimputável, ele não tem culpabilidade, portanto, ele não pratica crime. Agora, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela tem o desenvolvimento mental retardado, né? Porque no caso do menor, ele tem o desenvolvimento mental incompleto. Sim. Então, vamos pegar uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo. Nas situações em que ela tá cometendo um crime porque ela foi instigada ali pelo homem de trás e que ela tá em surto, ou seja, em que ela não tem a capacidade de querer e de entender o que tá acontecendo, ou seja, ela não tem capacidade de aderir à conduta criminosa, ela é inimputável. Então, ela ali é inculpável, então ela ali é um instrumento.
Agora, nas situações em que uma pessoa não tá em um episódio de mania, ela, no momento do crime, ela teria condição de entender e de querer, aí já muda o cenário, né? Porque aí ela não é inculpável. É claro, gente, que as tratativas não são as mesmas, né? Claro que, enfim, isso precisa de um laudo médico, tem todo um acompanhamento para entender de fato o que aconteceu no caso concreto. Sim, Camis, é isso mesmo. A gente não vai se estender mais sobre esse assunto, até porque a gente vai ter um podcast especificamente para falar sobre a autoria imediata, porque é muito complexa e a gente vai inserir a culpabilidade, tudo que inclui a autoria imediata em si. Então, eu espero que vocês acompanhem os nossos próximos episódios e para entender um pouco mais sobre essa matéria tão complexa. Então, beijos!